Pessoal, hoje vamos começar com algo um pouco mais sombrio. Uma era de pragas, punições e mingau. Vamos mergulhar no que era realmente a vida durante a Idade Média. Esqueça os castelos e cavalheirismo que Hollywood vendeu. A verdade é que você provavelmente não duraria um único dia. Então, antes de ficar confortável, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gosta do que eu faço aqui. E me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. É sempre fascinante ver quem está se juntando a nós de todo o mundo. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave, e vamos começar nossa jornada juntos. Parabéns, você acabou de acordar no ano de 1325. A boa notícia, você está vivo. A má notícia, as pulgas também. Sua cama é um colchão de palha semi-apodrecido, cheio de insetos e feno que cheira a chão de estábulo. Porque literalmente era o chão de um estábulo 3 meses atrás. Nada de memory foam, nada de travesseiros. E definitivamente nada de lençóis de algodão egípcio. Apenas um cobertor de lã que não é lavado desde o inverno passado, e agora pesa quase tanto quanto um bezerro pequeno, de tanta sujeira acumulada. Você abre os olhos ao som do sino da igreja ao longe. É o despertador, medieval, só que mais alto e ainda menos misericordioso. Sua casa é uma cabana de madeira com um único cômodo sem janelas e um conceito aberto encantador, onde sua família, os animais e os insetos domésticos dividem o mesmo espaço. O cheiro? Ah, é uma sinfonia fragrante, uma mistura sutil de cerveja azeda, suor humano, cabra e algo que você reza para não ser mofo, mas no fundo da sua alma sabe que provavelmente é. Velas perfumadas não foram inventadas. E mesmo que tivessem, simplesmente derreteriam no seu chão de terra. Você tenta se espreguiçar e imediatamente se arrepende porque o ar está gelado e suas juntas doem. Você tem 22 anos, o que em termos medievais é basicamente meia-idade. Sua coluna estala como uma porta velha de madeira, e seus joelhos fazem um barulho como um saco de pedra sendo sacudido por um camponês confuso. Sair da cama é uma aposta. O chão está ou molhado da chuva da noite passada, que vazou pelo telhado, de palha, ou crocante de algo que a galinha do vizinho fez. De qualquer forma, seus pés descalços agora são parte do ecossistema. Ah, e privacidade? O que é isso? Toda a sua família, e talvez um primo aleatório que nunca foi embora, estão acordando ao seu lado. Não tem quarto separado, nem cortinas, nem meu tempo. Tudo é comunitário. Bem-vindo amanhã na Europa medieval, onde você nunca está realmente sozinho porque parasitas, roedores e mais 8 pessoas estão sempre com você. E isso é só como seu dia começa. Só vai piorar daqui pra frente. Você conseguiu sair do seu monte de feno horripilante. Parabéns. Agora a natureza chama. E não está chamando educadamente. Está gritando. Aqui começa a parte onde você sente falta do banheiro moderno. Não tem vaso sanitário, nem assento, nem papel higiênico, nem descarga, nem mesmo um desentupidor, levemente ressentido no canto. No século XIV, fazer suas necessidades é uma aventura, um experimento social e, muitas vezes, um pequeno evento público. Se você é um camponês, seu banheiro provavelmente é um balde de madeira atrás da casa, que já está cheio porque o tio Wolfstan teve uma noite difícil depois de comer nabos estragados. O cheiro é bíblico. Você prende a respiração, faz o que tem que fazer. E depois vem a melhor parte: jogar tudo na rua. Isso mesmo, na rua. Você deveria gritar algo como guarde-lu antes de despejar pela janela. Isso é francês antigo para cuidado aí embaixo. Mas, francamente, ninguém nunca se move rápido o suficiente. As ruas das cidades medievais são esgotos a céu aberto. Um rio encantador de dejetos humanos, fezes de animais e líquidos misteriosos que você prefere não examinar. Se tiver sorte o bastante para viver numa cidade com latrinas públicas, parabéns. Você pode sentar ombro a ombro com estranhos num banheiro onde privacidade é um mito e ventilação é uma piada cruel. Você pode até puxar conversa, mas tente não respirar fundo. Papel higiênico? Nunca ouviu falar.
A maioria das pessoas limpa-se com palha, folhas, trapos, musgo ou, se estiverem se sentindo especialmente indulgentes, um pedaço de lã. Às vezes com nada, o que talvez explique por que apertos de mão ainda não eram populares. E se você está num castelo, certamente é melhor, certo? Bem, mais ou menos. Você pode ter uma guarda-roupa, um buraco na parede que despeja seus dejetos direto no fosso. Ótima ideia, exceto que seus inimigos sabem disso. E sim, atacantes às vezes escalavam por esses buracos, literalmente entrando pela porta dos fundos. Então, seja você um fazendeiro ou um barão, ir ao banheiro na Idade Média é um ritual de humilhação. É frio, é público, é perigoso e nunca deixa de ser nojento. Um escorregão numa pedra, molhada e você está com a cara nos restos da humanidade. E você ainda nem escovou os dentes. Mas chegaremos nisso depois. Você sobreviveu ao banheiro. Merece uma recompensa, certo? Talvez um bom café da manhã. Algo quentinho, delicioso, reconfortante. Desculpe. Isso aqui é a Europa medieval. Nada aqui é reconfortante. O café da manhã, se é que pode chamar assim, é uma experiência sombria. Nada de ovos Benedict. Nada de máquina de café fazendo barulho e definitivamente nada de avocado toast. Você se senta, ou agacha, perto do fogo com uma tigela de madeira de algo que parece ter sido raspado de uma bota enlameada. Bem-vindo à sua ração diária de pottage. Pottage é um ensopado grosso e pegajoso feito de qualquer coisa que você encontrar. Grãos, vegetais, talvez alguns feijões se tiver sorte. Fica cozinhando no mesmo pote por dias, às vezes semanas, e novos ingredientes são simplesmente jogados em cima dos velhos. Não é exatamente uma receita, mas sim um experimento comestível contínuo. Do lado, um pedaço de pão tão duro que poderia desviar flechas. É feito de farinha de centeio ou cevada, muitas vezes engrossada com serragem, bolotas moídas ou outros ingredientes criativos, porque trigo é um luxo de homem rico. Esse pão não é seu amigo. Você não o corta, você negocia com ele. E as bebidas? Nada de suco de laranja ou latte com leite de aveia. Você vai beber cerveja. Sim, cerveja. Às 6 da manhã. Por quê? Porque a água está cheia de parasitas e sujeira. Então você começa o dia com uma cerveja fraca, baixo teor alcoólico, alta taxa de sobrevivência. Crianças também bebem. Ninguém está feliz com isso, mas pelo menos não vai te matar imediatamente. Quer carne ou queijo? Esquece. Isso é para domingos e dias de santos, e só se seu senhor estiver se sentindo generoso. A maioria dos camponeses não come carne mais que algumas vezes por ano. Frutas frescas, só quando estão na estação e não foram fermentadas em vinho. E nem pense em especiarias, a menos que você seja da realeza. Uma pitada de pimenta custa mais que seu salário mensal. Sal é valioso o suficiente para ser trancado. Então você mastiga seu pão arenoso, engole sua cerveja medieval e tenta não pensar no rato que pode ter beliscado seu mingau durante a noite. O café da manhã não te dá energia. Ele simplesmente acontece com você. E agora, apropriadamente subnutrido, é hora de trabalhar como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Você comeu seu triste café da manhã medieval. Hora de se vestir. Não que isso vá ajudar. Seu guarda-roupa consiste em exatamente uma roupa. Uma só. É uma túnica de lã áspera, ou um vestido de linho que você usa todo dia há meses, talvez anos. Não existe moda sazonal. Só use isso, até desintegrar ou causar uma infecção fúngica. Roupa íntima? Opcional. Se tiver sorte, talvez uma túnica de linho por baixo. Se não, bem, você vai comando sob camadas de lã coçante e suada, todas amorosamente costuradas por alguém que claramente não fazia ideia de como uma costura deveria ser. Também não existe máquina de lavar, nem sabão, e definitivamente nenhuma lavanderia. Suas roupas estão manchadas, duras e com um aroma que lembra uma pilha de compostagem que ficou marinando num chiqueiro. Mesmo se você quisesse lavá-las, não é fácil. Teria que carregar água do rio, ou ferver no fogo,
esfregar sua túnica numa tábua com cinzas e pendurar no sol, que brilha aproximadamente 3 dias por ano. E nem me fale dos sapatos. Se você tiver algum, são feitos de couro não tratado, mal costurados, e oferecem tanto suporte para o arco do pé quanto uma casca de banana. A maioria dos camponeses anda descalça, na lama, no estrume, nas minas terrestres medievais. Também conhecidas como pedras afiadas e poças de doenças. Tudo isso significa uma coisa: sua pele te odeia. Você coça sem parar. Pulgas, piolhos e percevejos vivem de graça no seu corpo. Todo mundo tem. Nobres, monges, crianças. Todos são fazendas de insetos ambulantes. Ninguém escapa. Você vai coçar sua axila com uma colher de madeira enquanto conversa com o padre local. E ninguém vai sequer notar. Sua pele está crua de tanto esfregar. Seu couro cabeludo é um campo de batalha de picadas. E se você desenvolver uma erupção cutânea? Azar o seu. Não tem dermatologista, nem hidrocortisona, ninguém para te dizer que provavelmente é sarna. Você simplesmente continua sofrendo. E se tiver sorte de não pegar uma infecção, ótimo. Essa erupção vai te acompanhar pelos próximos 6 meses como um parceiro medieval indesejado. Agora que você está vestido em miséria e envolto em desconforto, é hora de sair e começar a trabalhar até a morte. Agora que você está totalmente vestido em coceiras e lã úmida, é hora de dar aquele sorriso matinal. Só que não, porque na Idade Média, sorrir é um jogo perigoso, não emocionalmente, dentariamente. Não existe escova de dentes, nem pasta, nem enxaguante bucal, nem fio dental. O conceito de higiene bucal é tão popular quanto tomar banho, ou seja, nem um pouco. Algumas pessoas podem mastigar um graveto ou enxaguar com vinho ou vinagre, mas na maioria das vezes, seus dentes estão por conta própria e não estão nada bem. Quando você chega aos 25 anos, seu sorriso parece algo tirado de uma cripta assombrada. Cáries são epidêmicas, gengivas estão inchadas. E aquilo não são só restos de comida nos seus dentes, é deterioração. Você tem mais apodrecimento na boca que um vendedor medieval de raízes, açúcar, embora ainda não seja onipresente, está se tornando mais comum entre os ricos. Importado a um custo altíssimo, usado principalmente em bolinhos pequenos ou para ostentar riqueza. Se você é nobre, parabéns. Você pode apodrecer seus dentes mais rápido que os camponeses. Se é pobre, vai acontecer devagar, com pão fermentado, mingau arenoso e anos de mastigação difícil. Dores de dente? Acostume-se. Elas são como o clima medieval, sempre presentes. O tipo de dor que faz você considerar rezar, beber ou arrancar o dente você mesmo com um alicate. E isso não é piada. Era literalmente o tratamento. Dentistas não existiam, mas barbeiros cirurgiões sim. O mesmo cara que corta seu cabelo também arranca seus molares à luz de velas, com um gancho de ferro e zero anestesia. Dente infeccionado? Torça para gostar de febres. Porque sem antibióticos, pode facilmente virar septicemia e te matar. Isso mesmo. A mesma coisa que hoje nos manda a farmácia poderia ser seu funeral nos anos 1300. E não há alívio no aspecto social também. Beijar? Boa sorte. Halitose, mau hálito, está por toda parte. Se você é solteiro, não é julgado pelo seu sorriso, mas pelas suas terras e rebanhos. Resumindo, sua boca é um campo de batalha e está perdendo a guerra. Agora que seus dentes estão latejando, vamos sair. Porque seu verdadeiro trabalho, aquele que vai quebrar suas costas, está prestes a começar. Hora de trabalhar. Só que não tem escritório, nem mesa, nem pausa para café, nem chance de promoção. Seu trabalho, se você é como 90% da população, é simples. Não morrer enquanto trabalha para o conforto de outra pessoa. Você é um camponês. Parabéns. Isso significa que você trabalha a terra que pertence a um senhor que provavelmente nem sabe seu nome. Você acorda com o sol e só para. Quando ele some atrás das árvores. Suas ferramentas? Um enxadão de madeira, uma foice enferrujada
e quaisquer ossos ainda intactos no seu corpo. Não existe fim de semana. Não existe bater o ponto. É do nascer ao pôr do sol, 6 dias por semana. Domingo é folga. Só se você não estiver colhendo, lutando contra invasores ou rezando freneticamente para seu dedão infectado parar de ficar preto. O trabalho é brutal. Os campos são arados à mão ou com bois, se você for rico o bastante para ter um. Você cava valas, planta sementes, arranca ervas daninhas e carrega água até sua coluna começar a se parecer com a letra S. Ninguém liga se você está cansado. Ninguém pergunta como está a sua saúde mental. Se você é mulher, surpresa. Você não só trabalha no campo, também cuida das crianças, limpa, cozinha, fia lã, alimenta os animais e finge que a infestação de piolhos do seu marido não está migrando lentamente para o seu lado da cama. Crianças começam a ajudar por volta dos 5 anos. Nada de escola, nada de brinquedos. Só um pequeno ancinho de madeira e o sonho de um dia não morrer de gripe. E se você é um dos poucos que não é fazendeiro, talvez um ferreiro, um curtidor ou um toneleiro, ótimo. Você ainda trabalha com fogo, químicos ou vísceras de animais o dia todo em barracões mal ventilados. O pagamento? Basicamente sobrevivência. Os benefícios? Sangrar ocasionalmente. Quebrou um osso? Azar o seu. Febre? Tome uma cerveja morna e continue trabalhando. Você não pode parar nem por um dia, porque se não trabalha, não come. E se não come, bem, a Europa medieval tem uma solução para isso. Chama-se ser substituído. Então você agarra sua pá, ignora as bolhas e continua cavando. Porque na Idade Média, seu trabalho não sei. É uma carreira. É um teste de resistência em câmera lenta. Agora que suas costas estão em chamas de tanto trabalhar nos campos, vamos falar sobre o clima. Porque na Idade Média, temperatura não é sobre estações. É sobre punição, contínua vinda do céu. Comecemos pelo inverno. Não existe isolamento térmico, nem calefação central, nem climatização. Apenas paredes de madeira com frestas por onde você poderia jogar uma galinha. Suas janelas são cobertas com tecido, não vidro. A fogueira no lar é ótima em teoria, mas você não tem lenha suficiente para mantê-la acesa. Porque madeira é cara, e coletá-la na floresta às vezes é ilegal. Sim, você pode ser executado por pegar o graveto errado na floresta errada. Você se agasalha em sua única túnica de lã úmida, se aconchega perto das brasas moribundas e ainda acorda, com o nariz congelado. Seus pés estão permanentemente frios, muitas vezes úmidos. Seus dedos tão rígidos que parecem picolés medievais em miniatura. Congelamento não é diagnosticado, é só chamado de má sorte. Agora, avançando para o verão. Deve ser melhor, certo? Errado. No verão, sua casa vira um forno de barro. Não tem ventilador, nem correnteza de ar e definitivamente nenhum desodorante. Você sua através de suas camadas, mas não pode removê-las, porque mostrar muita pele é escandaloso e também convida queimaduras solares, picadas de insetos e julgamento social. As moscas estão em peso, atraídas pelo seu corpo não lavado e pelo cheiro do ensopado de cabra da semana passada que ainda está fermentando no canto. Mosquitos zumbem no seu ouvido enquanto você dorme, assumindo que você consiga dormir com o som dos vizinhos gritando e bebês chorando. Nos campos, o sol te assa. Nada de protetor solar, nada de chapéu, a menos que você improvise um de palha, como um espantalho desesperado. E a pior parte, você ainda tem que trabalhar. Insolação é só chamada de passar mal. Então, ou você está tremendo na sua cabana, se perguntando se seus dedos vão aguentar até a primavera, ou está suando, através de seu único par de meias enquanto suas coxas ficam em carne viva de tanto atritar. E o que nunca muda, não importa a estação. Suas roupas ainda coçam, sua comida ainda é horrível. E seu próximo trabalho ainda está te esperando. Bem-vindo ao controle climático, estilo medieval. Não existe nenhum. Com sede? Precisa se refrescar? Quer jogar um pouco de água no rosto para acordar desse sonho febril e úmido que chamamos de vida?
Azar o seu. Nos tempos medievais, a água não é sua amiga. Está tentando te matar silenciosamente. Comecemos pela água para beber. O riacho próximo parece fresco, borbulhante e límpido, como algo saído de um filme de fantasia. Mas spoiler, não é. Rio acima, alguém acabou de despejar um penico nele. E se não foi isso, então provavelmente tem um porco morto se decompondo ali. Parasitas, bactérias e todo o exército microbiano da Europa medieval estão à espera. Em cada gole. É por isso que as pessoas bebiam cerveja. Sim, cerveja. Até as crianças. Mas antes que você imagine crianças medievais fazendo keg stands, entenda, era small beer, cerveja fraca, com baixo teor alcoólico e alta taxa de sobrevivência. Fermentar fervia a água, tornando-a mais segura que qualquer coisa que corresse pelas valas da cidade. Vinho era outra opção, se você fosse rico o bastante para comprar e não se importasse de ficar bêbado antes do meio-dia. E tomar banho? Certamente a água era usada para limpeza, certo? Em teoria, sim. Na prática? Absolutamente não. Naquela época, acreditava-se que banhar-se abria os poros e deixava as doenças entrarem. Isso mesmo. Lavar-se era considerado um risco médico. Você estava mais limpo, aparentemente, se nunca removesse a camada protetora de sujeira incrustada na sua pele. Banhos públicos existiam, mas rapidamente ganharam reputação como locais de fofoca, escândalo e, às vezes, atividades extracurriculares medievais. Então, naturalmente, a igreja interveio e fechou muitos. Mesmo se você quisesse tomar banho, era uma produção enorme. Buscar água do poço, ferver no fogo, encher uma banheira de madeira que vazava e torcer para ninguém mais na casa usá-la antes de você. Ou pior, depois. E água da chuva coletada em barris abertos onde pássaros defecam, insetos se reproduzem e musgo cresce. Soa refrescante, não? Então, seja para beber, para lavar o corpo ou para regar plantações, a água, na Idade Média, não era uma fonte de vida. Era uma roleta russa. Um gole errado e você passará seus últimos dias suando numa cama de palha, agarrando seu estômago e contemplando todas as escolhas da sua vida. Na próxima vez que tomar um gole de água filtrada, brinde por nossos ancestrais. Eles não tinham o luxo da hidratação sem perigo. Ou talvez você não tenha bebido a água. Talvez só tenha batido o dedão do pé numa pedra com formato de decepção. De qualquer forma, agora você está doente. Precisa de ajuda. Precisa de um médico. Pena que você vive na Idade Média, onde medicina é basicamente tortura educada com um diploma de teologia. Vamos começar pelo diagnóstico. Qualquer coisa errada com você, seja tosse, erupção cutânea, osso quebrado ou a peste negra, é causada por seus humores estarem desequilibrados. Os 4 humores eram sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Segundo a ciência medieval, sua saúde depende de mantê-los balanceados, como uma sopa interna. Febre? Excesso de sangue. A solução? Sangria. Isso mesmo. Vamos drenar sua força vital para uma tigela usando uma lâmina sem corte ou uma sanguessuga faminta. E sim, os barbeiros geralmente faziam isso. Imagine cortar o cabelo e doar sangue na mesma sessão. 2 em 1, baby. Se sentindo triste ou ansioso, claramente excesso de bile negra. A cura? Laxantes. Talvez um chá purgante ou apenas rezar com uma compressa fria enquanto todos evitam contato visual e começam a talhar seu caixão. Agora, se você quebrar um osso ou tiver um ferimento feio, você está em apuros. Não há anestesia, a menos que contar desmaiar de dor. Cirurgias são feitas com facas que não são limpas desde as cruzadas. Os instrumentos são aquecidos no fogo, não para esterilizar, mas porque parecem mais assustadores assim. Antibióticos? Só daqui a séculos. Teoria dos germes? Ainda não inventada. Eles acham que doenças vêm de ar ruim ou de Deus estar irritado com suas falhas morais. Dor de estômago? Devem ter sido seus pensamentos pecaminosos. Boa sorte confessando enquanto vomita. Se seu estado piorar, você será tratado com mais sanguessugas.
talvez alguns besouros esmagados, e um padre, ao seu lado dando a extrema unção. Nesse ponto, eles estão se preparando para a cura conhecida como morte. E se, por algum milagre, você se recuperar, todos vão assumir que Deus teve piedade de você. O médico leva todo o crédito, e a sanguessuga é promovida. Então sim, na Idade Média, medicina não é sobre curar, é sobre sobreviver à cura. Depois de um longo dia de trabalho, piolhos e sanguessugas, finalmente é hora de comer. Você arrasta-se de volta para sua cabana, estômago roncando, pronto para o único prazer que resta na vida, uma refeição quentinha. Más notícias, sua comida provavelmente está tentando te matar. Comecemos pelo básico. Não existe preservação de alimentos de verdade. Nada de geladeira, nada de freezer, só sal, fumaça ou a esperança de que o ar do inverno mantenha as coisas frescas. Sua carne, se tiver sorte de ter alguma, fica pendurada por dias, coberta de moscas, marinada em salmoura questionável e possivelmente compartilhada com um rato ou dois. Pão é a base da dieta medieval, mas até isso não é seguro. Em anos de colheita ruim, camponeses desesperados misturam casca de árvore, serragem ou até argila para rendê-lo. E se for época de centeio, tem um bônus. Ergot, um fungo que causa convulsões, alucinações e às vezes morte. É como comer pão com LSD e tétano. Legumes? Só quando estão na estação. E sabe o que está sempre na estação? Nabos. Muitos nabos. Cozidos, amassados ou boiando no seu mingau, que, se você lembra, é basicamente um pântano quente de ingredientes misteriosos que ferve desde o funeral do seu bisavô. Frutas frescas? Só no outono, e se já não tiverem fermentado em vinho. E nem pense em especiarias a menos que você seja da realeza. Uma pitada de pimenta custa mais que seu salário mensal. Sal é valioso o bastante para ser trancado. Laticínios são outra aposta. Leite fresco azeda em horas. Manteiga e queijo duram mais, mas estão cheios de bactérias. As pessoas comem mesmo assim, porque, francamente, é isso ou mastigar o couro das botas. Então, sua refeição tem gosto de estopa molhada salpicada de tristeza. Mas a comida não é só um risco à saúde. É política. Animais de caça pertencem ao Senhor, não a você. Se pego caçando um coelho, você pode ser multado, preso ou até executado. Isso mesmo, seu jantar pode te enforcar. Então, enquanto você se senta para comer seu ensopado cinza à luz bruxuleante do fogo, lembre-se, cada garfada é um risco, mas você come mesmo assim. Porque na Idade Média, a comida não nutre, ela te testa, é noite agora. Você trabalhou, sofreu e mal conseguiu digerir seu ensopado suspeito. Pode achar que o dia está acabando, mas não relaxe, porque Deus está observando. E o padre também, e sua vizinha Agnes, que certamente vai te denunciar se você faltar à missa. Na Europa medieval, religião não é parte da vida, é a vida. A igreja controla seu calendário, suas leis, sua educação, se você souber ler, seu nascimento, casamento, morte e tudo mais. Pense nela como sua senhoria espiritual, e você está sempre atrasado no aluguel. Todo dia é estruturado em torno dos sinos de oração. O sino da igreja toca de manhã, ao meio-dia e à noite. Não como lembrete, mas porque faltar à oração é pecado. Esqueceu de se curvar? Pecado. Comeu carne numa cesta? Pecado. Pensou na esposa do vizinho naquele sonho? Pecado duplo. E sim, o inferno é muito real. Vividamente real. Padres o descrevem em detalhes gloriosos. Rios de fogo, lagos de sangue fervente, demônios com tridentes e choro eterno. Se a peste não te assustar, a danação eterna certamente vai. Você não pode ler a Bíblia sozinho. Está em latim, língua reservada a monges, clérigos e aquele nobre esnobe. Você depende da igreja para interpretar tudo. Se o padre diz que sua colheita falhou porque você não rezou o suficiente, bem, melhor ajoelhar com mais força. Dízimos, 10% de tudo que você tem, são obrigatórios. Se planta trigo, dá trigo. Se cria galinhas, dá ovos. Se não tem nada, parabéns.
Você está falido espiritual e financeiramente. Feriados são dias santos, dezenas deles. E embora deem folga do trabalho, não são para diversão. São para missas, jejum, confissão e lembrar que a alegria é um luxo perigoso. Questionar a igreja? Perigoso. Hereges são queimados, bruxas, afogadas, blasfemos, açoitados, céticos são rapidamente reformados. Então, você segue o fluxo, canta, curva, reza para que sua alma, depois dessa vida suja, possa finalmente chegar ao paraíso, assumindo que o Padre goste de você. Porque na Idade Média Deus pode ser misericordioso. Mas a Igreja, nem tanto. Se você achou que ser um camponês medieval era difícil, tente fazer isso como mulher. Toda a sujeira, fome e medo, mais partos, subserviência e invisibilidade social. Na Idade Média, ser mulher é como jogar no modo difícil, sem poções de cura ou botão de reinício. Desde o nascimento, o caminho de uma garota está praticamente traçado. Case jovem, tenha filhos, sirva seu marido, morra exausta. Educação? Improvável. A menos que venha de família nobre e seja enviada a um convento. Seu desenvolvimento intelectual, para quando você aprende a fazer manteiga e remendar uma túnica. Casamentos acontecem cedo. Muito cedo. Não é estranho ser prometida aos 12 e grávida aos 14. Não é sobre amor. É sobre terras, rebanhos e alianças. Sua opinião? Não requisitada. Uma vez casada, você é basicamente propriedade do seu marido. Seu trabalho é produzir herdeiros, alimentar todos, manter a casa funcionando e não reclamar. Porque reclamar pode te render o rótulo de brigona, ou pior, de bruxa. Esse título vem com um afogamento ou queima gratuitos, dependendo da moda local. Parto é uma loteria mortal. Nada de pré-natal, instrumentos estéreis ou anestesia. Parteiras fazem seu melhor, mas até complicações menores podem significar morte para a mãe, o bebê ou ambos. Algumas mulheres sobrevivem a 10 gravidezes. Muitas não sobrevivem a uma. Mas não se preocupe. Assim que o bebê nasce, seu trabalho aumenta. Agora você tem um bebê gritando numa cabana cheia de piolhos e esperam que você amamente, cozinhe, limpe e ainda ajude nos campos. Você não tem folga. Você é a folga dos outros. Se for solteira, é suspeita. Se for viúva, vulnerável. Se for assertiva, perigosa. Mulheres que não se conformavam eram frequentemente acusadas de bruxaria, especialmente se tivessem conhecimento de ervas, personalidade forte ou simplesmente olhassem para alguém de forma estranha numa terça-feira, chuvosa. Até na igreja seu papel é limitado. Freiras viviam sob regras rígidas. Nada de falar sem permissão, nada de liberdade de movimento. E seu valor espiritual? Sempre abaixo dos homens. Resumindo, se você é mulher na Idade Média, espera-se que você aguente, obedeça, reproduza e sofra em silêncio, de preferência sorrindo. Porque mesmo numa era de sofrimento universal, mulheres deviam sofrer com graça. Até agora você enfrentou sujeira, fome, injustiça social e possivelmente uma cabra. Mas justo quando acha que seu dia não pode piorar, eis que vem a violência, barulhenta, sangrenta e muitas vezes completamente aceitável pelos padrões medievais. Vamos ser claros, a Idade Média não era pacífica. Lei e ordem basicamente significava torcer para o senhor local não estar de mau humor. Violência está em todo lugar, em casa, nas ruas, no campo de batalha, em disputas da igreja e às vezes na fila do forno comunitário. Crime é comum. Punição brutal. Justiça é mais performance artística que proteção. Roubou um pão? Pode perder uma mão. Acusado de mentir? Sua língua pode ser furada. Fofocou demais? Conheça o mordaça da fofoqueira. Uma máscara de metal com uma barra na boca para correção. Digamos que você seja acusado de algo sério. Heresia, roubo, bruxaria. Como prova sua inocência? Sendo torturado, obviamente. Bem-vindo ao julgamento por ordalho. Em uma versão, você coloca a mão em água fervente para pegar uma pedra. Se curar sem infecção em 3 dias, é inocente.
Se não, culpado. Outra. Opção. Ser jogado num rio. Se afundar é inocente e provavelmente morto. Se flutuar, é culpado e será punido assim mesmo. É como um game show medieval onde o prêmio é sobreviver e o apresentador está claramente contra você. E se for sentenciado à morte? É um evento público. Execuções são realizadas para plateias animadas. Enforcamentos, decapitações, queimas. Às vezes as pessoas levam lanches. É o equivalente medieval à TV a cabo. Violência doméstica? Totalmente normal. Maridos tinham permissão, até eram incentivados, a disciplinar esposas e filhos. Brigas de rua? Comuns. Você poderia ser espancado só por olhar errado para o cavalo de um nobre. E guerra? Sempre acontecendo. Brigas locais, disputas territoriais, cruzadas religiosas. Alguém está sempre marchando para esfaquear outro em nome de honra, Deus ou tédio. Violência não é uma falha da sociedade medieval. É a sociedade. Todos vivem sabendo que a vida é frágil, justiça é arbitrária e seu vizinho pode te espancar por causa de um porco. Então ande com cuidado, mantenha os olhos baixos e nunca confie em alguém com um porrete. Nesse ponto você sobreviveu a piolhos, sanguessugas, miséria sem lavanderia e a ameaça iminente de humilhação pública. Mas agora vem o capítulo final da maioria das vidas medievais. Uma morte precoce e pouco glamurosa. Se você está vivo e respirando depois dos 40, é praticamente uma celebridade. Podem até te chamar de o velho, o que é menos um apelido e mais um milagre estatístico. Vamos aos números. A expectativa de vida gira em torno de 30 a 40 anos, mas esse número é puxado para baixo pela mortalidade infantil. Quase metade das crianças morria antes dos 5 anos. Doença, desnutrição ou um inverno ruim bastavam. Nada de vacinas, antibióticos ou esperança. Se sobrevivesse à infância, você entrava na idade adulta já exausto. O trabalho começava assim que você conseguia andar, e aos 25, suas juntas rangiam como portas de mosteiro. Você provavelmente já estava sem vários dentes, um dedo e a maior parte do seu otimismo original. Mulheres enfrentavam um desafio extra. Parto era uma das principais causas de morte feminina. Nada de alívio da dor, intervenção médica, só orações, água quente e alguém segurando sua mão enquanto você sangrava até morrer num colchão de palha. Para homens, os perigos eram diferentes, mas igualmente implacáveis. Acidentes no campo, infecções de ferimentos pequenos, a fúria bêbada de um vizinho, uma cruzada que deu errado. Até caminhar até o mercado podia ser arriscado se você cruzasse com um bandido entediado ou um cobrador de impostos irritado. A morte também podia vir silenciosamente. Da peste, que transformava cidades em cemitérios da noite para o dia. Da fome, que podia durar estações inteiras esvaziando vilarejos. Ou de puro azar, como comer grão estragado e passar suas últimas horas alucinando e gritando com as paredes. E enterros? Sortudo se tivesse um. Corpos eram frequentemente sepultados rápido para evitar doenças. Nada de embalsamamento, caixões polidos, só um buraco, algumas orações murmurantes e um monte raso de terra. Se ainda houvesse espaço no cemitério da igreja. Então sim, nos tempos medievais a vida era brutal, curta e constantemente sitiada pela morte em todas as suas formas casuais. Você não se aposentava. Simplesmente parava de aparecer. E falando em saídas, vamos ao capítulo final. O sonho medieval morre. Então, como foi seu dia? Você acordou na sujeira, fez suas necessidades num balde, escovou os dentes com pensamento positivo. Quase desmaiou de fome. Trabalhou até sua coluna gritar por misericórdia. Se coçou através de lã irritante. Rezou para não pegar peste. E por pouco escapou de uma execução pública por possuir um esquilo. Bem-vindo a um único. E na Europa medieval, ainda sonha em virar um cavaleiro? Pense de novo. Aquela versão romantizada da Idade Média, espadachins galantes,
damas nobres em torres, batalhas heróicas e banquetes em salões iluminados por velas. É um mito polido por contos de fadas e livros de fantasia. Na realidade, o mundo medieval era cru, cruel e profundamente injusto. Hierarquia era tudo. Se você nasceu pobre, morreu pobre. Se nasceu rico, parabéns, tinha mais chance de sobreviver. Mas ainda estava a uma sopa estragada de distância de disenteria e um enterro apressado. Até os nobres não estavam imunes ao sofrimento. Castelos eram geladeiras de pedra cheias de correntes de ar, pulgas, fumaça e casamentos politicamente motivados. Sim, você tinha um manto de pele e um cálice de vinho, mas também 50% de chance de morrer numa escaramuça ou de um espinho infectado. Longe de ser luxo, os tempos mais simples não eram simples, eram implacáveis. Tudo demorava mais, tudo doía mais. Tudo, desde dar à luz até mastigar, vinha com consequências. A vida era sobrevivência, não lazer. E se você encontrasse um momento quieto para pensar, sonhar, imaginar algo melhor, não havia muito que pudesse fazer. Nada de mobilidade social, medicina moderna ou internet para pesquisar. O que é essa erupção estranha? Você vivia, sofria, trabalhava e morria num raio de 16 quilômetros de onde nasceu. Mas aqui está a parte mais incrível. Mesmo com tudo isso, as pessoas ainda riam, cantavam, contavam histórias, se apaixonavam e encontravam significado. Não porque a vida fosse fácil, mas porque humanos são teimosos assim. Mesmo nos capítulos mais sombrios, eles faziam espaço para a luz. Então hoje, quando você se deitar na sua cama limpa com encanamento interno, antibióticos e calefação, talvez diga um silencioso obrigado ao mundo moderno e aos seus ancestrais que lutaram contra ratos, fome e feudalismo para que você não precisasse.